os profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, se nós podemos continuar. Nós vimos na primeira parte que o Senhor, ao trazer esta tremenda conversa a respeito da ressurreição dos santos, o Senhor essencialmente está anunciando que o Messias está vindo e que esta geração precisa agora estar mais alerta. Eles precisam se preparar mais para a vinda do Messias. E nós vimos muito claramente que esta é uma palavra, uma conversa muito digna. Por quê? Porque ela vem do próprio Deus. E falando em um tempo tal, quando há uma grande necessidade de direção na vida da igreja, na vida dos cristãos, então esta é uma conversa muito poderosa do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso sendo muito preocupado e tendo muita consideração pela igreja. E entre as escrituras que nós vimos, como eu disse, nós temos tido a narrativa da ressurreição, onde a ressurreição é demonstrada e apresentada no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. E nós vimos que nesta escritura o Senhor está fazendo um convite público para Daniel, para participar da tremenda festa, daquele tremendo tempo, do fim dos dias, do reino de Deus, o banquete no reino de Deus. Então, o Senhor está fazendo este convite público para Daniel, para que Daniel possa considerar este convite e, com a devida consideração deste convite, andar em justiça e santidade até o fim. Significando, não pare no caminho, não se desvie, não caia em pecado, mas todo o caminho vai até o fim. E nós vimos que esta escritura de Daniel 12, versículo 13, é uma escritura digna da nossa consideração nesse assunto da ressurreição, porque o tremendo valor, a riqueza da instrução que está vindo daqui para a igreja, e especialmente neste tempo. E como na nossa exploração a respeito do fim dos dias, e nós vimos que isto essencialmente está apontando para o reino vindouro. Então, é um convite massivo, é um convite incomprável, impagável, inacreditável que o Senhor está dando para Daniel e também está se estendendo para esta geração a respeito do seu reino. Ele quer compartilhar a sua glória e o seu reino com vocês. Isso é muito poderoso. Deus desejando compartilhar a sua glória e o seu reino com vocês. Então, em Lucas capítulo 14, nós vimos uma dimensão muito importante no livro de Lucas 14, 15. Eu vou começar no versículo 14 para dar um maior entendimento. Lucas 14, a partir do 15. Entretanto, para dar maior entendimento, eu vou começar no 14. No versículo 12, vamos começar no 12. No 14 ele diz o seguinte, ele diz... Ok. No 14... No 14 ele diz, e você será bem-aventurado, porque, embora eles não tenham como te retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, você pode ver realmente para onde o Senhor estava apontando a igreja quando ele disse que, no fim dos dias, Daniel seria recompensado. Ele seria premiado, porque ele está dizendo que há um pagamento que acontece naquele tempo, e é isto o que o Senhor essencialmente, é para isto que o Senhor está apontando à igreja, agora ele está apontando a igreja para isto. Então,
Isso é muito poderoso, porque ele está dizendo que há um pagamento, há uma retribuição que vai acontecer naquele tempo. E então, no versículo 15, em outras palavras, pelo bem que você praticou nesta vida, naquele dia, você receberá retribuição, compensação. Então você vê que valeu a pena você perseverar. No versículo 15 ele diz, quando um daqueles que estavam à mesa com Jesus ouviu isto, ele disse para Jesus, bem-aventurado é aquele que comer pão no banquete do reino de Deus. Isto é muito poderoso. E você vê que esta narrativa da festa no reino vindouro, o Senhor está usando a festa, o banquete, para descrever o reino vindouro para o qual nós devemos estar focando nossa vida enquanto estivermos nesta terra. Esta é uma narrativa comum na Bíblia. É muito comum para o Senhor apontar em direção à festa. Em outras palavras, o Senhor está tentando usar esta vida. As coisas que parecem muito importantes para a humanidade nesta vida, para poder enfatizar para eles uma verdade muito profunda a respeito do reino vindouro. E nós sabemos que palavras não são suficientes para realmente descrever para vocês a riqueza, o tesouro, o júbilo, a bem-aventurança, a paz, a alegria, tudo que acompanha o reino vindouro. Mas ao fazer isso, ele também, o Senhor, ao se referir a isso, ele cria uma imagem. O propósito é para que você tenha um desejo santo, um desejo por este reino vindouro. Então, quando o Senhor faz um convite público para Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13, ele está dizendo, Daniel, você segue o seu caminho, não pare em lugar nenhum e vai até o fim. Segue o teu caminho até o fim. E uma vez quando você chegar no fim dos dias, há uma recompensa, uma retribuição que você vai receber. Você vai receber uma herança, uma porção da sua herança. O Senhor também está direcionando a geração atual para este tempo. E Ele está dizendo que a sua vida nesta terra, agora, a sua vida nesta terra, também deve ser focada para aquele tempo, quando haverá recompensa, retribuição e premiação. Você vê no livro de Mateus 25, quando ele fala daquele tempo que está vindo, o reino vindouro, ele chama de um banquete de casamento. Em Mateus capítulo Mateus 25, de 1 a 13. Ele chama de um banquete de casamento. Quando você olha para Mateus 22, ele chama de uma festa. Um banquete, uma festa. Então é muito comum na Escritura apontar para aquele tempo. Apontar para o tempo para o qual Daniel está sendo referido no fim dos dias. Para apontar para este tempo, como a festa é uma celebração ininterrupta, e você tem que compará-la com o tormento eterno que acontece no inferno, onde o choro nunca para, os gritos nunca param, os gritos, os choros de dor. Você não tem nem como comparar com aquele tempo para você ver o tesouro deste convite público que o Senhor está fazendo para vocês. Então, este é um tempo maravilhoso e o Deus Todo-Poderoso finalmente está encorajando esta geração para focar a sua vida naquilo que vai libertá-los e levá-los para o eterno reino de Deus. Então,
ele diz aqui, bem-aventurado aquele que come pão na festa no reino de Deus. E nós vimos que toda esta passagem, se você ler até o versículo 24, 21, 24, é impressionante que há impedimentos que o Senhor levantou, há coisas que o Senhor levantou. Pastor Matthew, se o teu microfone está aberto, Pastor Matthew, não fale, porque vai ser transmitido do meu fone aqui. Feche o microfone. Então, nós vimos muito claramente em Lucas 14, se você ler do 15 até o 24, ele levanta os impedimentos, ele ressalta, ele enfatiza as coisas que vão impedir você, que vão te parar e te impedir de alcançar estes dias tremendos, estes dias que são um tesouro chamado o fim dos dias. Os dias nos quais você será recompensado. Você será retribuído, se você ler no versículo 14, no qual você vai receber a porção da tua herança. No livro de Lucas 14, agora, ele apresenta como um banquete, tendo a sua posição no banquete novamente. Ainda Deus apontando uma geração para o reino de Deus que está vindo. E dizendo que você tem... Se você comparar isto com o inferno, o fogo do inferno, o contraste disto é o inferno, o oposto disso é o inferno. E é isso que eu disse, que o objetivo é te encorajar a perseverar nesta vida, neste mundo que odeia a santidade, odeia Jesus, odeia a salvação, para que você seja encorajado a permanecer firme por Jesus muito fortemente, por causa disto. E também está dando coragem para agora poder encarar a perseguição destes dias. Então, até mesmo quando você vê em Lucas 14, ele apresenta alguns dos impedimentos, ele diz possessões, quando ele diz aqui, eu comprei um campo. Isso agora fala de posses desta terra. No versículo 19, então, ele diz, acabei de comprar 5 juntas de bois, e eu estou indo experimentá-las, significando eu estou indo arar com elas. Então, isso fala de profissão, de trabalho, de ganhar a vida. Então, quando você olha o versículo 20, ele diz casamento, ele coloca casamento. O Senhor está tentando te ajudar e ressaltar para você algumas das coisas que podem te impedir de ver o eterno reino de Deus, até mesmo quando você diz que você é nascido de novo. E é por isso que isso é muito central, isso é muito chave, povo abençoado. Então, o que é que o Senhor então está dizendo? Ele está falando de perseverança. Novamente no livro de Lucas 9, para levar isto mais para frente. Lucas 9, do 10 ao 17, novamente o Senhor está falando do reino vindouro. Lucas 9, do 10 ao 17, ele diz, ao voltarem os apóstolos, eles relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. E curava os que precisavam de cura. Agora mesmo, quando o Senhor enviou seus 2 mega profetas, ele também está curando. O Senhor Jesus está continuando a curar os que precisam de cura. É isso que Mateus está falando aqui, que ele curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 apóstolos vieram até ele e disseram, mande embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui nós estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês mesmos algo para comer.
E eles responderam: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Isso quer dizer, juntando com mulheres e crianças, seriam 15.000. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. E os discípulos fizeram assim e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, ele deu graças e os partiu. Olha isso. Novamente ele está apresentando para eles o reino de Deus. Nestes termos aqui. E ele disse... Ele deu graças, ele olhou para o céu, ele deu graças e os partiu. Ele partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, saciados, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. É uma conversa muito poderosa a respeito do reino de Deus que ele estava ensinando. Ele diz, ele pegou aqueles pães, aqueles poucos e os peixes, e então ele olhou para cima, para o céu, e ele deu graças. E quando ele fez isto, do céu veio maná, veio pão como maná. E ele alimentou todos eles. Novamente, este é outro momento no qual o Senhor estava focando-os no reino de Deus. Então, é muito comum na Bíblia para o Senhor trazer à luz narrativas sobre a festa, quando ele quer retratar a imagem e uma figura do reino vindouro. Ele olhou para cima e deu graças. E então quebrou e eles foram alimentados. Então tornou-se uma festa bíblica. Em outras palavras, ao fazer isto, o Senhor está retratando o reino, a alegria que acontecerá no reino de Deus, a abundância que há no reino de Deus, essa falta, essa carência do passado acabou. Mas se você olhar em Lucas 5, então nós estamos vendo que ele, como o que estava sendo anfitrião, ele agora proveu pão para a festa. Da mesma forma como Deus Pai proveu maná no deserto. Vocês estão entendendo? Então, quando você olha no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, do 29 ao 32, olha o que ele diz. Novamente, o Senhor está usando a narrativa de uma festa para enfatizar um ponto muito importante. Mas por que eu estou vindo até vocês com isso? Eu estou tirando isso para te levar até um ponto onde você possa entender que este é um convite público, aberto, que o Senhor está fazendo para a igreja e que Ele está fazendo para essa geração. O Senhor está perguntando para eles, pedindo para eles se prepararem para o reino vindouro. O Senhor está apontando para eles o reino de Deus que está vindo. E hoje eu quero lidar com algo muito chave e crítico, de como a geração deste dia presente de cristãos, na verdade, recusaram aceitar o convite. Eles não acharam digno de dar uma consideração devida a este convite. Eles não acharam que valia a pena. Então, Lucas 5, 29 a 32, ele diz. Lucas, capítulo 5. Ele diz a partir do 29. Então Levi ofereceu um grande banquete para Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, e os mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Isso é muito poderoso, povo abençoado. O Senhor está vindo muito claramente para dizer que há aqueles que vão rejeitar o convite. Então, quando a mensagem do arrependimento vem, e você vê que algumas pessoas, eles dizem que eles não precisam disso, porque eles já nasceram de novo, entretanto, eles estão em pecado, rolando do pecado. Então, você entende que eles não aceitaram o convite público que o Senhor está fazendo para esta geração nesta era. Entretanto, o Senhor vem tão poderosamente e diz que estas pessoas não vão provar. Aqueles que rejeitarem este convite à igreja deste dia presente, eles não provarão, ele diz. Eles não vão provar do banquete. Eles não vão, ele diz isto. Eles não vão provar do banquete. O Senhor vem muito claramente nisto. Se você olhar o livro de Lucas 14, 24, ele diz: eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provarão do meu banquete. Então, isso deve assustar toda a igreja, todos os cristãos, porque a pergunta é: quem são estes que foram convidados, mas não deram a devida consideração, ou não consideraram digno aceitar o convite? Não valia a pena? Por quê? Eles recusaram, rejeitaram. Porque eles rejeitaram o convite. E a igreja deste dia presente, desde que o Senhor nos enviou para a igreja, eles rejeitaram o convite para o banquete no reino eterno de Deus. Por quê? Porque o cristão deste dia presente, quando eles não gostam quando Deus repreende o seu pecado, eles se sentem ofendidos. Esta é uma das razões pelas quais eles não provarão o banquete. Uma das razões pelas quais eles rejeitam o convite é porque não é um engano. Na verdade, a condição de queda deles não permite que eles percebam e consigam sintetizar e entender que o chamado ao arrependimento é essencialmente um convite que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo um convite para eles. Então, o cristão deste dia presente se sentem ofendidos por Deus quando Ele os repreende. Então, eles se sentem ofendidos pela repreensão de Deus. E Ele diz: mas esta é a razão principal pelas quais eles não provarão do banquete dele. Eles nem provarão do banquete. Eles não provarão do banquete do Deus Todo-Poderoso por causa desta razão. Que eles se sentem ofendidos pela repreensão de Deus contra o pecado deles. Isso é impressionante. Uma outra razão é o amor a si mesmos. Se amam mais a si mesmos do que a Cristo. Eles se amam tanto a si mesmos até o ponto em que eles não priorizaram Cristo Jesus como o mais importante. Olha isso. Quando você lê a Bíblia, no livro de Colossenses, em Colossenses, se você tiver uma chance de ler a partir do capítulo 1, Colossenses capítulo 1, a partir do 15, ele diz: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que nele, para que ele tenha a primazia em todas as coisas, pois agradou a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. Então, ele está dizendo que a supremacia de Cristo deve ser óbvia para a igreja.
E que, se realmente Cristo veio com a supremacia, como ele tem a supremacia, e ele morreu por você, ele que criou todas as coisas, então definitivamente há uma exigência. Ele está dizendo que esta supremacia de Cristo, se você é nascido de novo, é obrigatório que isso também tem que reinar em você. Ele tem que vir primeiro antes de você atender esse telefonema e diga, o que isso importa com relação à supremacia de Cristo em mim? Se este telefonema vai antagonizar a supremacia de Cristo em mim, então não vou atender. Então isso deve ser absolutamente óbvio na sua vida. Quando você olha para Jesus, para o cristão, onde Cristo reina como o Supremo, a vida deles é totalmente diferente, em contraposição, em comparação com os outros cristãos no mundo. Você encontra que eles têm temor de Deus, eles honram a voz de Deus, quando o Senhor fala, eles tremem, andam em justiça e santidade. É óbvio que Cristo vem primeiro. É por isso que você sabe que Cristo reina supremo nos corações deles. Mas a igreja deste dia presente tem amado a si mesmo mais do que a Cristo. Eles desejam colocar Cristo de lado por causa do casamento, por causa de esposa, filhos, ou por causa de profissão, por causa de bens materiais. Isso significa que Cristo não vem primeiro em suas vidas. Então o amor de si mesmo é um problema que vai fazer com que a igreja deste dia presente vai custar muito caro para ela, vai fazer com que ela não veja aquela herança eterna, aquela porção que foi preparado para ela no banquete de Deus, no reino vindouro. Uma outra coisa é o amor ao dinheiro. Eles amam tanto o dinheiro, tanto, até o ponto em que o dinheiro é mais central para eles do que Jesus. É impressionante como que isso conseguiu entrar na igreja, onde agora até mesmo os pastores, se há uma igreja que ama o dinheiro, é esta geração deste dia presente. Até mesmo os pastores. Quando você olha para os pastores hoje, qualquer membro da igreja ou ovelha que vem com mais dinheiro, eles dão prioridade para estas pessoas, eles amam mais, eles não os repreendem. Então, parece que eles conseguem, então, ficar com seus pecados. Esta é uma situação terrível na igreja. Então, este amor ao dinheiro é uma outra coisa que realmente vai custar e vai fazer caro e vai fazer com que a igreja perca o banquete. E, entretanto, há um convite público. Daniel está sendo convidado abertamente, publicamente. Ele diz, não pare, não se desvie, não pare, continue até o fim dos dias, quando você vai receber a porção da tua herança, a tua herança eterna no reino de Deus. Uma outra coisa que vai fazer com que a igreja deste dia presente perca a porção da sua herança é a ignorância. E é por isso que o Senhor nos traz para anunciar a vinda do Messias. E enquanto nós fazemos isto, Ele também nos faz, neste tempo, literalmente ensinar, trazer a literatura bíblica para que vocês estejam cientes das promessas de Deus e do propósito. Para estar ciente das promessas de Deus é para que isto possa transformar e moldar a forma como você vive nesta terra. Ignorância bíblica, ignorância das Escrituras. Você pode dizer que é como se você fosse um analfabeto, biblicamente falando. Então, isso é outro problema também. Se você olhar o livro dos Juízes, o livro de Juízes, capítulo 2, se você abrir comigo lá, Juízes, capítulo 2, ele diz o seguinte. Eu vou ler o versículo 10 até o 13. E ele diz, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados,
surgiu uma nova geração que não conhecia nem o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor Deus e prestaram culto aos Balaíns. Isto são deuses ídolos. Eles entraram em idolatria. Eles abandonaram o Senhor Deus, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses com D minúsculo dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Porque eles abandonaram o Senhor e serviram e adoraram a Baal e aos postes sagrados, Astarote. Então isso é sério, povo abençoado. Ele diz ignorância, eles não sabiam. Ele está dizendo que depois disso, depois que aquela primeira geração tinha ido embora, outra geração cresceu que não conheciam nem o Deus de Israel, nem o que ele havia feito por Israel. Então eles foram para o inferno, eles foram para a idolatria. Então, uma outra razão pela qual esta geração vai literalmente perder a herança no reino de Deus. Eu estou falando dentro da igreja e também fora, aqueles que não são nascidos de novo. É por causa da ignorância, não sabendo o que a Bíblia promete. Eu me lembro, uma vez, em alguns dos países europeus, eu fui muitas vezes, várias vezes, agora era na Suécia, então, eu conduzi pessoas para o Senhor em uma das igrejas mais importantes de Estocolmo, na igreja onde os reis vão. Então, lá eu os conduzi para o Senhor, é claro que eu repreendi o homossexualismo lá dentro para eles. Depois que eu os conduzi para o Senhor, então, este jovem veio. E ele me perguntou, este Jesus, eu repeti essa oração que você disse, este Jesus que eu recebi, que você disse que eu recebi, como que eu adoro ele? Ele me pergunta, como que ele deve adorar este Jesus? Então, talvez ele devia ter entre 20 e 25. Então, uma senhora veio, talvez com 18 a 20 anos, ela disse, eu estava traduzindo para uma senhora idosa esta oração. Essas são palavras boas. Será que você pode repetir para mim também? Porque eu traduzi para ela, mas eu quero estas boas palavras. Então, depois que nós a conduzimos para o Senhor, ela também pergunta, como que eu adoro este Jesus? Este é o país cuja bandeira tem uma cruz. Então, ele está dizendo que toda uma geração apareceu que nem sequer conhece o Senhor. Ele diz ignorância, não saber dentro da igreja, até mesmo quando eu vim na paisagem da igreja, no Quênia e no exterior, eles não sabiam. A maior parte deles não sabiam o que a Bíblia promete para eles no reino vindouro. É por isso que eles estavam abusando a graça. Mas agora veio tão claramente que é incomparável. Você não pode comparar com nada desta terra o que Deus prometeu, a prometida, a glória de Deus. É por isso que você ofende a glória de Deus e você não recebe Jesus e você não anda bem. Então depois você cai em pecado novamente, você vai perder novamente, porque você não deu amor à glória de Deus, você abusou quando veio até você. Se você ofender, você vai pagar eternamente porque é incomparável. Ninguém pode pagar pela glória de Deus. É por isso que você vai pagar no inferno eternamente e não vai ser suficiente. Agora, as pessoas sabem. Agora você sabe que há uma glória prometida, um corpo prometido, os tronos, a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, a vida eterna. Agora você vê pessoas ajustando as suas vidas de acordo. Então, esta ignorância é uma coisa muito séria, que também vai conduzir esta geração para falhar em alcançar a porção da sua herança. E é por isso que Daniel é dito a ele para perseverar, para continuar andando e ficar firme, andar com firmeza e fidelidade até o fim. Outra coisa que vai fazer com que esta geração falhe
em receber a porção da sua herança. É a mensagem da prosperidade que veio e levou-os para outro caminho. A prosperidade, o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade. O evangelho que os focou para longe da santidade e das coisas, e então para as coisas deste mundo. Uma outra coisa que vai derrubá-los é o amor ao mundo. Eles amam o mundo e as coisas do mundo. Más companhias que também corrompem. Outra coisa que vai te manter fora são as más companhias. Isso é muito sério. Isso é realmente sério. Esta geração precisa dar meia volta. Então, o Senhor novamente está falando muito claramente com esta geração. Se você olhar no livro de Mateus, Mateus 24, uma outra coisa que vai fazer com que eles falhem em receber a porção da sua herança preparada para eles, no livro de Mateus 24, olha o que ele diz aqui. Mateus capítulo 24, versículos... Vamos começar no versículo 35. Ele diz o seguinte. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que este investimento na terra é perigoso, é vaidade, é vazio. Olha a Ucrânia agora, olha a sofisticação dos shoppings deles. Vejam como que Kiev era conhecida como um centro de cultura na Europa. Vejam as cidades como Mariupol, a cidade de Cherniv, todas estas cidades da Ucrânia. Veja a sofisticação dos seus shoppings, os shoppings, aqueles apartamentos, prédios, toda aquela perfeição, centros de ópera e orquestra filarmônica, a cultura. As crianças são ensinadas a tocar violino desde pequenas, mas veja como que a Rússia demoliu. O Senhor literalmente demoliu aquele país. Eu acho que agora os ucranianos deveriam estar se perguntando o que foi que nós fizemos para o Senhor nos demolir deste jeito, para permitir uma demolição como esta, toda a nação demolida. O que foi que nós fizemos com os judeus? O que aconteceu com os judeus nesta nação? O que aconteceu nesta área da santidade? O que é que o homossexualismo está fazendo com esta terra? Então deve fazerem-se muitas perguntas agora. Mas você pode ver por si mesmo que este mundo será demolido. Se os dois profetas de Deus puderam falar uma profecia que demole a Ucrânia, e quando eu apareci, a forma como eu apareci em 11 de janeiro do ano de 2021, eu apareci diante das nações e dei a profecia de uma guerra histórica vindo à Ucrânia, e eu disse que haveria eles diriam, este é o nosso povo, fala a nossa língua, tem a nossa cultura. E eu disse, guerra histórica, mísseis, assim como vocês viram, mísseis serão lançados para a Europa a partir da Rússia. Se o Senhor pôde usar a minha língua para demolir a Ucrânia da forma como ele fez agora, então, isso não deveria te dizer que o céu e a terra, este céu e terra presentes não vão passar? Vocês precisam de uma casa permanente.
uma residência permanente. Então, do 35 ao 51, ele diz o seguinte, versículo 36, mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas viviam comendo e bebendo e casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então ele mencionou aqui as 3 e 4 coisas que vão impedir essa geração presente de entrar no reino de Deus. Ele diz, bebendo, comendo e casando. Comendo, bebendo e casando. São 3 coisas que vão impedir a igreja deste tempo presente, a geração deste tempo presente, de ver o eterno reino de Deus. Ele menciona estas coisas aqui. Ele diz, comer, beber, e casando-se, dando-se em casamento. Ele mencionou os inimigos que você tem para a sua eternidade no reino de Deus. Os bloqueios que literalmente podem te impedir e te bloquear e impedir de você entrar no reino de Deus. Isto é sério, povo abençoado. E sim, de fato, quando você olha as vidas do cristão deste dia presente, eles se amam mais do que eles amam a Jesus. E, entretanto, nós sabemos muito bem que Daniel, capítulo 12, 13, que foi dito a Daniel para continuar no seu caminho até ele alcançar a porção da sua herança no eterno reino de Deus. Este Daniel, ele valorizou mais a vida de Cristo do que a sua própria vida. Ele valorizou a vida de adoração a Yahweh mais do que a sua própria vida. E o Senhor está dizendo que os cristãos que vão conseguir entrar no reino de Deus, dentro dessa geração atual, essa colheita de cristãos, os únicos que vão conseguir entrar no reino de Deus, são aqueles que valorizaram a vida de Cristo mais do que os seus valores, significando eles desejam morrer por ele. Daniel desejou morrer para poder adorar a Jeová. Ele foi lançado na cova dos leões por amor à adoração a Jeová, para poder adorar a Jeová. E o Senhor está transmitindo a mesma mensagem para esta geração presente de apóstatas, de igreja caída, cristãos caídos. Você vê a igreja na América, riqueza, 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 Europa, Ásia, todo lugar, mais de 99% eles receberam o evangelho da prosperidade, onde eles valorizam mais os seus próprios interesses do que a Cristo. E o Senhor está dizendo que para você se preparar bem para o reino de Deus e entrar, você tem que valorizar a vida de Cristo mais do que a sua vida. Você tem que estar desejando viver uma vida sacrificial, como você vê em Romanos 12, 1 e 2, quando ele diz, esta é a sua adoração, é viver uma vida sacrificial, oferecer-se a si mesmo como sacrifício vivo. Lembre-se, a sua mão, os seus membros, o que quer que a sua mão toca, tem que glorificar Jesus. O que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos ouvem, as suas pernas onde elas te levam, tudo isso tem que glorificar a Jesus. Mas os cristãos deste dia presente, eles não valorizam o Calvário. Eles não valorizam o preço que Jesus pagou no Calvário. E, entretanto, Deus está dizendo que nesta era também você não pode valorizar a sua vida em vista ao preço que Jesus pagou no Calvário, se você quer ver o eterno reino de Deus. Entretanto, nós vivemos uma geração egoísta, todos são tão egoístas. É sobre eu, minhas coisas, aquilo que eu possuo, meus interesses. O Senhor está dizendo que eles não amaram as suas vidas até o ponto de fugir da morte. Se você tiver a oportunidade de ler Apocalipse 2:11, nós tivemos um tempo tão poderoso nesta escritura e dando a devida consideração a ela. Mas ele está dizendo que você tem que estar desejando, disposto a trazer a supremacia de Cristo em sua vida. Mas o cristão deste dia presente, eles estão sempre ansiosos para proteger suas próprias vidas. Eles não querem perder sua vida em face do perigo.
Entretanto, Jesus está dizendo que você tem que considerar o testemunho do sangue de Jesus como mais importante, mais precioso do que sua própria vida, para que você possa viver para Jesus em uma geração podre, onde o homossexualismo, o pecado sexual, todo este homossexualismo sendo legalizado nos Estados Unidos e todo o mundo moderno. Isso é uma abominação. Se ele julgou Sodoma e Gomorra, o que vai impedi-lo de te julgar? O que é que vai impedi-lo de julgar esta geração? Se ele julgou Sodoma e Gomorra pelo homossexualismo, o que vai impedi-lo de julgar uma geração que observa o mês inteiro celebrando o pecado sexual? O mês de junho é o mês dos gays. Como você vai escapar do juízo de Deus? O Senhor está dizendo que Ele está procurando aqueles que vão escolher perder as suas vidas por uma causa mais elevada, pelo reino vindouro. Aqueles que voluntariamente e alegremente vão entregar as suas vidas para Jesus. Vão pôr todos os seus interesses de lado e colocarão os interesses de Cristo em primeiríssimo lugar. Aqueles que vão usar as suas vidas para testemunhar do Evangelho. Aqueles que vão odiar as suas vidas nesta carne, até o ponto em que eles não consideram as suas vidas nesta terra de qualquer valor. Mas a eternidade com Deus sendo o maior valor para eles. Vocês estão me entendendo? Quando o Senhor falou comigo naquela visão de 4 de março de 2022, 2 semanas atrás, o próprio Deus Pai. Vocês agora entendem? Ele está dizendo que comer e beber e dar-se em casamento, comer, beber e casamento, vão impedir esta geração de alcançar a porção da sua herança no reino de Deus. Isto não é uma tragédia? Isto não é uma tragédia séria? Então, quando nós voltarmos, eu vou continuar, povo abençoado. O Messias está vindo. Lembrem-se que eu vi a vinda do Messias. Esta é a razão pela qual eu dei a profecia e a guerra rompeu na Ucrânia. Com detalhes totais da minha palavra, a razão pela qual profetizei o coronavírus, e eu fechei a terra inteira pelas palavras da minha língua 4 anos antes. 1º de dezembro de 2015, eu disse, da Ásia, que iria sacudir o mundo inteiro, que seria uma enfermidade monumental, iria causar uma emergência de enfermidade global. E você vê que todos os noticiários dizem, é uma enfermidade emergência de enfermidade, iria faltar equipamento, Então, se você ver todos os detalhes, você vê 4 anos antes do corona, você vê os detalhes de Deus e vê que Deus é detalhista. O Deus Todo-Poderoso está dizendo, assim como eles dão as suas profecias e elas se cumprem com perfeição, assim também é a profecia da vinda do Messias. Quando eu voltar, eu vou lidar com outro aspecto. Obrigado.